E o Brasil deve exportar um volume maior de proteína animal neste ano, já que tanto os embarques de carne suína quanto de frango estão próximos de um recorde. Tema para o AgroExport de hoje. E quem traz as atualizações para a gente é o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira. Boa tarde, Giovanni. Aumento, né? A gente vai ter em volume, mas não em receita. É isso, a gente já falou disso de outras commodities e com a carne suína e de frango tá a mesma coisa também? Perfeito, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vai fazer um recorte aqui do acumulado de 2023 até a terceira semana de novembro. A gente deve terminar novembro, a gente não vai trazer novembro fechado, obviamente, né? Mas a gente deve terminar novembro com um recorde no volume total, vamos chamar do complexo carne, quando eu somo suíno, bovinos e aves, em volume. Mas a receita, uma receita cambial que tende a ser 15% menor esse ano. E, de novo, a gente bate o recorde ainda em novembro em volume, mas a receita deve ficar 15% menor. Mas vamos olhar agora carne por carne, para a gente entender o desempenho de cada proteína, tá? Aqui é a carne bovina. A gente não deve fazer o que a gente fez no ano passado, tá? A gente fez 1,98, quase 2 milhões de toneladas de carne bovina exportada. Nesse momento, 1,79, 1,80. É possível chegar às 2 milhões de toneladas? É possível, tá? Mas é difícil, tá? Pelo ritmo dos embarques que a gente está vivendo. Mas se a gente empatar o volume do ano passado, é lucro. Considerando que a gente teve um problema esse ano, do mal da vaca louca atípico, que a gente interrompeu as exportações para a China, que é o nosso principal parceiro comercial, durante mais de 30 dias. Então isso vai impactar no volume final. E a receita cambial, nem se fala, né? É uma queda absurda na receita cambial. Ou seja, vamos vender o mesmo volume de carne, tá? Bovina, tá? Mas com uma receita cambial muito menor. Eu falei de 15% o total das carnes, o recuo, mas aqui a gente vai ter um recuo aí perto de 20% na receita cambial quando a gente fala de carne bovina. Vamos para a próxima carne, por favor. A carne de frango, né? A carne de frango sempre flat, mas crescendo, né? Um crescimento orgânico muito mais sustentável. Perceba aqui nessa série, desde 2019, que a gente saiu de 4 milhões, aí, hoje nós estamos em 4,22 milhões de toneladas, lembrando, até a terceira semana de novembro, 4,2 milhões de toneladas. A gente deve bater esse recorde ainda em novembro, para fechar novembro em volume, e uma receita cambial aí próxima de 8 bilhões de dólares. Vamos olhar o suíno. O suíno, sim, uma escalada muito importante nessa série. Percebo que a gente saiu de 2019 de 650 mil toneladas para 1 milhão de toneladas em 2021 e 2022, marca que nós repetimos 2 anos seguidos. E esse ano a gente deve fazer 1,1 até 1,2 milhão de toneladas, ou seja, um desempenho bastante importante da carne suína e que sofre menos em receita cambial. Percebo que a gente está com um volume muito parecido nesse momento. 2023 até o acumulado ali de terceira semana de novembro, 2022 cheio, volume ali de 2,4 para 2,3 e uma receita cambial muito próxima, alinhada com o volume. Ou seja, a carne bovina, a carne suína perdeu menos, foi menos desvalorizada no mercado internacional. Vamos olhar agora o complexo carne, o conjunto das 3 proteínas, como que a gente avança. No final lá, 2023, até a terceira semana de novembro, quase 7 milhões de toneladas para 7,41 no ano passado cheio, tá? Então a gente deve bater esse recorde do ano passado um mês antes de terminar o ano, ainda em novembro, para uma receita cambial de 18,53. Percebam que aqui que a gente vai ter uma queda vamos igualar o volume, fazer mais um pouco, tá? Ainda em novembro, mas uma queda de 15% na receita cambial. O que é importante destacar, Priscila, e quem nos acompanha? Quem está comprando essa nossa carne? De novo, a gente vai bater recorde de volume, não em receita cambial, mas em volume. Quem é o nosso principal parceiro comercial? Vamos começar pelo bovino. O bovino a gente aumenta a dependência da China.
a China deve levar mais de 60% de todo o volume da carne bovina exportada. Esse dado é de novembro, até novembro a China levou 60% e deve crescer um pouco mais até o final do ano. O segundo colocado, o segundo parceiro comercial nosso é os Estados Unidos, que fica só com 5%. Então olha a dependência, a enorme dependência que a gente tem da China. A China é o primeiro comprador, responde por 60%, e depois vem os Estados Unidos com 5%. Quando eu vou para o suíno, é um pouco diferente, mas ainda uma dependência muito grande dos chineses. Até outubro, janeiro, outubro desse ano, a China comprou 45% do volume exportado pelo Brasil. O segundo colocado, que é as Filipinas, levou 10%. Começa a dividir um pouquinho mais, mas ainda muito concentrado em relação à carne bovina. E aves, a China leva apenas 15%. Aves é o mundo ideal, um mercado muito diversificado, um crescimento orgânico sustentável do ponto de vista de produção e de exportação. A China 15% e o segundo colocado tem 9%, que é os Emirados Árabes. Então, gente, o resumo é esse. Crescemos, mas com uma alta dependência da China ainda em carne bovina e suína, frango mais diversificado e com uma receita cambial no total de exportação de proteína animal que deve ficar aí em torno de 15% menor em relação ao ano passado. Tá certo, Giovanni. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até semana que vem. Obrigado, boa tarde a todos, até a próxima semana.